Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão vendo essa linda flor de cera aqui, florida agora, com vários cachos de flores, né? Olha aqui a pontinha também, outro aqui abrindo, legal, né? E mais um aqui ainda em botões, olha que bonitinho, né, gente? Ainda tem outro aqui no fundo, florido também. Conhecem ela? Não? Essa aqui, gente, é a Roya Shepherd e o vídeo de hoje vai ser para falar das fases do desenvolvimento desta planta, assim como o seu jeitão do seu corpo e, claro, aquelas dicas básicas de cultivo, gente, beleza? Mas antes, como sempre, gente, antes de começar o vídeo, vai estar rolando agora aqui no cantinho do vídeo o QR Code para o Pix e também os dados da conta aqui embaixo e também na descrição do vídeo para aqueles que quiserem estar contribuindo, ajudando com qualquer quantia para o canal, gente, para a melhoria do canal. Então, sempre bem-vindo, doações, quem puder ajudar, não importa o valor, quando quiser, quando puder, se quiser, gente. Também, se não quiser, não tem problema nenhum, vou continuar ajudando. Mas a sua ajuda sempre é muito importante para dar continuidade a este trabalho aqui do canal, gente, beleza? E aqueles também que não puderem ajudar com quantia, mas tiverem material de cultivo velho, querendo se desfazer, vasos e outros materiais, e não sabe o que fazer, aceito doações e nesse caso eu cubro o frete. Tá legal, gente? Agora então, bora para o vídeo. Vamos lá? Vamos começar com as fases do desenvolvimento da Roya Shepherd. Vamos lá. Roya Shepherd, gente, vocês estão vendo ela aqui, florida agora. Nós estamos em dezembro, dia 23 de dezembro, mais exatamente, né? Já praticamente em cima do Natal. E ela está florida agora, ó. E não só a minha aqui do vídeo está florida, mas muita gente está com essa planta florindo agora. Então, eu já posso dizer uma coisa, pessoal. Essa planta aqui, o seu período de floração, ele normalmente fica entre a primavera e verão. Pode até acontecer florações durante o inverno, quando são invernos mais quentes, em determinadas épocas do ano, gente. Mas, normalmente, sua floração é na primavera e verão. E o interessante dessa planta é que a sua floração é bastante abundante, gente. Ou seja, ela floresce com muita abundância. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa planta não está nem muito grande. Por quê? As minhas plantas são cortadas com frequência para fazer mudas. Então, elas não ficam muito grandonas. E vocês podem ver aqui, ó, tem vários cachos, ó. Só nessa haste aqui tem 3 cachos, né? Um ainda em botão, o outro aqui já começando a abrir e mais um aqui já aberto aqui, além desse aqui na base, que está abertinho, e um outro ali do outro lado, né, gente? Bom, então vocês podem ver, essa planta ela é extremamente florífera, mesmo que ela não esteja muito grandalhona, isso mesmo. Então, ela não precisa atingir grandes tamanhos para ser florífera. Outra questão importante também, né, gente, em relação ainda ao seu comportamento, é que ela é bastante precoce. Então, sim, essa é uma planta que é relativamente precoce dentro das flores de cera. Floresce relativamente rápido para o padrão das flores de cera. Ou seja, às vezes mudas com 1 ano de idade já podem vir a florescer. Em média de 1 a 2 anos para o seu florescimento bem cultivado com as condições adequadas de cultivo. Tá legal? Bom, ela floresce durante a primavera e verão, como eu falei. Então, podem vir florações sucessivas. Não quer dizer que ela vai florir uma vez e depois ela não vai florir o resto do verão. Não, ela vai vindo sequências de florações. Então, pode florir no início da primavera, pode ter outro surto de floração mais para o verão, pode ter mais para o final do verão outro surto de floração e assim vai, tá bom? Então, vai depender do tão quanto desenvolvida está a sua planta. Se ela tiver maior, mais cheia de ramificações, a probabilidade é que tenham mais repetições de florações durante o seu período de primavera e verão. Tá legal, gente? Durante esse período de primavera e verão
também é o período em que essa planta se encontra em plena atividade de desenvolvimento. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nessa época nós temos o quê? Primavera e verão, períodos mais quentes do ano, maior umidade também, em maior parte dos locais. É o período que essa planta está em fase de grande crescimento vegetativo. Então, vocês podem ver aqui na minha mão, ó, um chicote de desenvolvimento aqui. Eu vou aqui nessa outra aqui que está até melhor, essa aqui, outra Shefferd. Vocês podem ver, ó, o chicote está em pleno desenvolvimento, indo lá em cima já, ó, tá lá em cima o chicotinho dela. Então ela está crescendo bem, está brotando, estão crescendo. Vocês podem notar. Todas elas, ó, aqui também, outra Shefferd nova, ó, aqui o chicotinho, desenvolvendo também, já crescendo, procurando estrutura. E assim vai, gente, ó. Então, nesse período agora, essa planta está com o seu desenvolvimento vegetativo bem acelerado, colocando brotações, chicotes de crescimento e raízes novas, gente. Ela vai enraizando também. Aí passa esse período de primavera e verão que a planta está em plena atividade, crescendo rápido, a gente entra no outono e inverno. Quando em locais mais quentes, normalmente essa planta não chega a ter uma diminuição tão acentuada do seu ritmo de crescimento. E às vezes pode até florir nessa época, embora seja menos comum, tá? Mas normal, principalmente região sudeste, sul, que esfria mais no inverno, ela dá uma diminuída no seu ritmo. Então a gente pode notar no outono e inverno que essa planta fica mais letárgica, um pouco mais paradona, cresce pouco. E se for local frio, pessoal, ela para de desenvolver. Então vocês não vão ver aquele ritmo de folhas novas e chicotes de crescimento, enraizamento saindo dela, tá legal? E aí, passado esse período frio, que ela fica mais paradona, volta a primavera, o verão, ela volta a desenvolver mais rápido e volta a sair suas florações e tudo mais, tá bom? Agora, para finalizar essa parte do comportamento, das fases do desenvolvimento, a gente já viu como é que ela é ao longo do ano, agora vamos ver como é que é cada haste dela. Bom, vamos acompanhar esta daqui, ó. Essa aqui tá boa. Ó, acompanha essa haste aqui. Então, o seu comportamento é o seguinte, ela emite uma brotação, tá aqui, ó, vamos supor, esse aqui é um broto que veio há algum tempo. No início, gente, ó, no início, este broto aqui, ele começa emitindo folhas, começa emitindo as folhas com um crescimento mais lento. Tá? Ele começa um crescimento mais devagar, você nota que ela demora nessa fase algumas semanas para emitir as primeiras folhas e elas desenvolverem. Então, ele normalmente emite, as folhas vêm em par, normalmente, em cada broto. Ele emite, primeiro as folhas vêm mais juntinhas, como você vê aqui, os nozinhos são mais curtos. E aí eles vão se espaçando, emitindo as folhas. E aí, com o tempo, esse broto vai crescendo, e de repente ele dá aquela esticada. Normalmente ela emite poucos pares de folhas e de repente ele emite aquele caule comprido e fino que procura sempre uma estrutura para se enrolar, gente. Exatamente. Então, aí esse crescimento acelera de repente. Começa com pouquinhas folhas emitindo devagarzinho, de repente o caule começa a se alongar, esticar e vem aquela haste comprida sem nada que cresce muito rápido. E quando você já viu, ela já cresceu 1 metro de tamanho em 1 mês. Exatamente. Que eu gosto de chamar de chicote, gente. Que é esse caule fino que ele procura uma estrutura para se fixar, no caso dessa arroia aqui, que é uma trepadeira, tá bom, gente? Ela tem o hábito de crescimento trepadeira e pendente também, tá bom? Então, esse é o comportamento. Aí esse caule cresce, se fixa ou não numa estrutura e depois que ele já desenvolveu bem, aí sim começam a surgir as folhas. Então ele dá a esticada, se fixa e aí depois que ele já está bem preso, bem desenvolvido, começam a vir as suas folhas nesse caule. Diferente da fase inicial da brotação, que ela já vai crescer no caule e junto desenvolvendo as folhas, tá bom? Esse é o padrão de crescimento básico dessa planta.
Ela faz isso depois que esse caule já desenvolveu, já não desenvolve mais. A tendência é vir novas ramificações que podem vir a partir dele mesmo. Muitas vezes da sua base, gente. Então vocês podem ver aqui, ó. Aqui aqui tem outra ramificação. E assim ela vai se ramificando ao longo do tempo. Tá legal, gente? Esse é o padrão básico de crescimento dessa planta. Aí agora que a gente já viu o comportamento ao longo do ano e o comportamento da brotação e como ela se desenvolve, vamos ver o jeitão da planta agora, gente? Vamos lá? Vamos agora, gente, ao jeitão do vegetal dessa flor de cera Roya Shepherd, gente. Bom, vamos lá agora, né? Começar, como sempre, nessa fase do vídeo, vamos falar de suas raízes para começar, gente. Bom, como sempre, né, raízes aqui a gente não vai ter muito visual delas, mas o pouco que vocês podem ver é que são raízes finas, como qualquer outra flor de cera. Então elas têm as raízes bem finas e, além delas crescerem dentro do substrato como raízes finas, como cabelinho, com pouco desenvolvimento, são raízes como outras flores de ceras que têm raízes delicadas, gente. Então, são plantas que não têm raízes muito vigorosas. Não dá para se esperar isso de boa parte das flores de cera. São raízes mais delicadas, porém eficientes para absorver água e nutrientes, tá bom? Então, são raízes finas, bastante ramificadas. E no caso da Shepherd, gente, ó, elas também se desenvolvem no caule, no chicote e depois nos caules já enfolhados, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, ao longo do caule, ela vai desenvolvendo várias raizinhas finas. Essas raizinhas finas, em contato com uma árvore, por exemplo, ou uma parede, uma estrutura, elas têm função de fixação principalmente. Embora elas também possam ajudar na nutrição da planta e absorção de água, elas têm a principal função de fixar a planta no local, manter ela firme. Uma vez que a gente tem que lembrar que essas plantas originalmente são trepadeiras e epífitas, ou seja, elas se apoiam em outros vegetais, sem os prejudicar em nada, tá bom? Normalmente em árvores, nas suas regiões de origem. E assim ela vai. Raizinhas finas ao longo do caule e raízes ramificadas na base, sempre finas, tá bom, gente? E em abundância no caso do chicote aqui. Bom, saindo de suas raízes, a gente vai para os seus caules. Bom, o caule da Shepherd, gente, ele é bem fininho. Ele entra naquele grupo de flores de cera que tem os caules finos. E, além disso, essa planta tem um hábito de crescimento trepadeira e pendente, gente. Ou seja, ela pode ser cultivada como trepadeira, num suporte ou como pendente, tá bom? Por justamente ela ter o caule fino, bem flexível, ela aceita bem, ó, como vocês podem ver aqui, o cultivo pendente, caído. Ela fica muito bonita e se desenvolve muito bem aceitando esse cultivo, ó. Mas também ela vai procurar uma estrutura para se agarrar. Isso aqui a gente vê bem evidente neste caso aqui, ó, que ela se enrolou toda aqui no suporte, ó. Então vocês podem ver, tá aqui o caule dela, um caule fino, muito flexível e que forma longos chicotes, que é aquele caule fino, sem folha, muito flexível e que fica batendo o ar, procurando uma estrutura para subir. E quando ele toca a estrutura, ele se enrola fortemente a ela, fazendo uma espiral, como vocês podem ver aqui, ó. O que a gente chama isso de planta volúvel, de hábito volúvel, gente. Ela vai se enrolando. E esse aqui é o jeitão do caule dessa planta, fino e de hábito trepadeiro, tá bom, gente? Do seu caule fino, que também é ramificado, ela tem uma boa condição de ramificação, é uma planta que tem um caule que ramifica bastante, gente. Tanto que quando essas plantas ficam cheias, elas formam vasos muito bonitos, bem abundantes, com bastante volume de vegetal. Tá legal, gente? E isso é interessante nessa Roya Shepherd, além dela crescer bastante também. Cada caule cresce
de forma bem considerável. Bom, gente? Aí do seu caule fino, que na sua base também se torna um pouco lenhoso, vocês podem ver aqui, é um caule que se torna meio lenhoso na base, mas no restante da planta a gente pode dizer que ele é semi-lenhoso, ele tem uma consistência semi-lenhosa. Não é um caule tão verde, só na sua parte de chicote que ele é verde, mais herbáceo, que a gente pode dizer. No restante da planta ele já fica com uma consistência mais semi-lenhosa e na sua base se tornando um pouco mais lenhoso, mas não muito grosso, tá bom? Diferente de algumas outras flores de cera, que tem a tendência de ser sempre ou quase sempre herbácea, tá legal? Isso dá esse caule aqui uma característica interessante dela ser semi-lenhosa, é que ele é bem resistente, ou seja, ele não quebra com muita facilidade. Por exemplo, em comparação, se a gente pega aqui a Royal Australis, gente, que tem um caule mais herbáceo, só mais para a base que ele se torna semi-lenhoso ou lenhoso, esse é um caule que quebra com muita facilidade. A Royal Australis, ela é grossa, mas ela é muito herbácea, é muito tenra, esse caule. Então ele quebra com uma facilidade tremenda. Já esse aqui não. Esse aqui ele é mais difícil quebrar. Também pode quebrar, mas ele é muito mais tranquilo no manuseio do que, por exemplo, a Australis ou a própria Carnosa também, que também é mais resistente do que a Australis. Tá legal, gente? Só a título de comparação. Mesmo mais fino, vocês podem ver, ele é mais resistente. Tem uma resistência maior por conta da sua estrutura semi-lenhosa, que dá bastante flexibilidade, porém resistência. Aí, saindo do seu caule, gente, a gente vai entrar na questão das folhas. As folhas, gente, podemos ver o seguinte aqui na folha da Roya Shepherd. Diferente de muitas flores de cera que tem folhas mais largas, arredondadas, só a título de comparação aqui, nós temos uma carnosinha, nós temos uma outra carnosa variegata aqui, nós temos uma ciliata, nós temos uma optimistic aqui, nós temos a Kerry, como vocês podem ver aqui do lado, a formato de coração, outra Kerry aqui, formatinho de coração, folhas grossas. Nós temos a Australis aqui com folhonas arredondadas, folhas bem grossas, arredondadas. Aí você pega a Shepherd, é essa folha fina, porém ela é comprida, né? Mas ela não é uma folha fininha, ela é uma folha grossa, suculenta. Porém, ela é estreita, digamos assim melhor, ela é bem estreita e comprida. Uma folha dessa de Shepherd chega aí a mais ou menos quase 20 centímetros, olha só. Então ela é uma folha bem comprida e bem estreita e suculenta. Essa é a característica marcante dessa flor de cera, gente. Também sempre vindo em pares ou sozinha, às vezes pode sair só uma folha por nó, mas o padrão é 2 folhas por nó, gente. Tá legal? Então essa é a característica marcante dessa flor de cera que a torna bem diferentona das outras, que é o que? Sua folha é estreita e comprida e bem suculenta, ela é bem grossinha, tá? A folha é bem interessante e quando essa planta está bem volumada no vaso, bem cheia, ela forma uma cortina, se for cultivada como pendente, muito bonita, gente, por conta da beleza do diferencial de suas folhas compridas e finas, tá joia? Então tá aqui, vocês viram em relação às outras flores de cera que eu mostrei, como ela é bem diferente. Não existem tantas flores de cera assim com folhas finas. Uma outra também que tem, vale a pena dizer aqui no vídeo, é a Linearis, que ainda é mais fininha, mais compridinha, mais estreitinha ainda do que a Roya Shepherd. Mas essa é uma outra planta que no futuro, quem sabe, a gente fale sobre ela também aqui no canal. Tá legal? De suas folhas lindas, a gente passa para suas inflorescências, tá bom? E aonde elas saem? Bom, inflorescência da Roya Shepherd, vamos pegar essa aqui da ponta, ela é como qualquer outra flor de cera, gente, é uma umbela, né? É uma inflorescência do tipo umbela, em que todas as flores
sai de um único ponto na base aqui, né, da inflorescência, sai de um único ponto, formando uma espécie de guarda-chuvinha, né? Por isso que ela tem esse nome de umbela, gente. Então ela sai tudo do mesmo ponto e abrem tudo no mesmo ponto, formando esse conjunto muito bonito. Então vocês podem ver aqui, é o típico umbela. Ela não apresenta um grande número de flores, no caso da Shefferd, então é uma inflorescência que tem poucas flores, né? Próximo de 10 flores aqui, né? Mais ou menos isso. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas não é uma inflorescência muito volumosa de flores, como vocês podem ver aqui. Porém, essas inflorescências, elas vêm em grande abundância, como eu falei, lá na fase de comportamento, de fase do desenvolvimento, ó. Então, elas podem surgir da onde, pessoal? Elas surgem principalmente dos chicotes novos em formação, ó, como vocês podem ver aqui. Então, elas vêm dos chicotes, ou seja, quanto mais chicote essa planta apresentar durante seu crescimento, maiores as chances de boas florações, ó. Só esse chicote aqui tem 3, então é fundamental ela ter chicote para a floração. Mas pode acontecer, como aqui, ó, e vir em partes mais antigas ou de pequenas brotações curtas que não chegou a formar um chicote, mas chegou a formar haste floral, como o caso desses aqui, ó. Tá vendo? Brotações curtas que formaram hastes florais. Sim, pode acontecer. Então a gente pode dizer que vem flor das inflorescências das partes mais velhas e dos chicotes novos, principalmente dos chicotes novos, que é onde vai ter o volume maior de floração. Tá legal, gente? Bom, saindo das suas inflorescências, já vimos da onde elas vêm, o tipo de inflorescência. Vamos agora à sua flor propriamente dita, né, gente? Ó, a flor da Shefferd, ela é uma flor relativamente de tamanho médio para pequena, né? Ela é um pouco menor do que a flor da carnosa, deve ter mais ou menos 1,5 cm, não chega nem a 2 centímetros direito. É uma flor de média para pequena, como vocês podem ver aqui. Ela tem uma cor que é um creme, ou podemos dizer que é um rosa, muito discreto, quase um creme, não é bem branca, com o centro da corona mais avermelhado, mais rosadinho ali, como vocês podem ver, um anelzinho avermelhado e mais branco. Nas bordas das pétalas, principalmente da corola, podemos ver bem discretamente, ela tem um frangeadozinho muito discreto nas bordas das pétalas dela. E esse sopro muito fundo, muito fraquinho de rosa, principalmente quando as flores estão abrindo, ela tem um sopro bem discretinho mesmo de rosa em suas flores, lembrando muito até a flor da roia carnosa, gente. Ela lembra assim um pouco, só que um pouco menor, claro, e em hastes, em florações menos abundantes, a flor da carnosa, tá certo? Inclusive a cor do centro da flor aqui lembra muito a flor da carnosa, só que é um pouco diferente, tá legal? E realmente é muito bonita essa flor, gente. Ela é muito bonita, principalmente por conta do volume de floração dessa planta quando bem entorcerada. Então, é uma planta de muito volume de floração. E suas flores duram em média 15 dias por aí, gente. Mais ou menos isso. Em torno de 15 dias é a durabilidade, né? Pode durar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai depender do cultivo, das condições do ambiente, do tempo, do clima, enfim, tá bom? Perfume dessa flor, gente. Ela é conhecida por ter um perfume espetacular, principalmente à noite. É uma planta de hábito noturno, gente. Então, ao cair da noite, início da noite principalmente, as primeiras horas da noite são os períodos em que essa planta está emitindo mais cheiro, exalando um perfume muito agradável que difunde no ambiente. E realmente ele é muito gostoso, né? Ele é meio adocicado, mas não é enjoativo.
igual algumas plantas podem ser, mas não, ele é bem agradável mesmo e ele vai longe, assim como outras flores de cera também. Então, é uma planta bastante perfumada também em suas flores, gente. Principalmente quando ela está em uma floração muito abundante. Legal, né? Então, a gente falou um pouco aqui da floração da Roya Shepherd e agora que já falamos do jeitão da planta, gente, vamos às dicas rápidas de cultivo dela? Vamos lá? Dicas gerais de cultivo da Roya Shepherd, gente. Bom, a Roya Shepherd vocês estão notando aqui, ó. Elas estão em vasos de tamanho 14, estão penduradas aqui. Eu tenho outras do outro lado que também estão na mesma condição, além das que estão da bancada, que são as mudas de venda. Mas, de modo geral, a Roya Shepherd é uma flor de cera que eu posso dizer que ela de dificuldade, ela é uma flor de cera de fácil a média dificuldade de cultivo, ou seja, ela não é uma planta não é uma planta complicada de cultivar, mas como ela se engloba nas flores de cera de caule fino, a gente tem que tomar alguns cuidadozinhos que são comuns nessas flores de cera de caules finos. Primeiro, é uma planta que, como outras flores de cera, se desenvolve melhor em climas mais quentes. Mas aqui no Brasil a gente consegue cultivar praticamente em todo o território nacional. Sendo que os de clima mais predominante mais quente, ela tem um desenvolvimento melhor. Mas em locais em que tem inverno frio, você também consegue um desenvolvimento satisfatório. Só que ela vai demorar mais para crescer, porque no inverno ela vai parar o crescimento. Ou seja, ambientes mais quentes e úmidos são os ideais para o cultivo, tá bom? Em termos de luminosidade é uma planta que aprecia luminosidade mediana a um pouco mais intensa. Então, sim, gente, deixe essa planta no local bem iluminado. Não deixe o local muito escuro, embora ela tolere um pouco mais de escuridão, mas isso pode prejudicar a floração. Local mais iluminado, você tenha uma iluminação mais intensa, ela tende a florescer melhor. Mas, como outras flores de cera, ela não pode pegar sol, tá? Sol para essa planta de jeito nenhum. Pode até pegar um solzinho muito fraco logo do início da manhã, amanhecendo, no finalzinho da tarde, mas sol forte, ela vai ficar muito amarelada e vai acabar queimando as folhas e vai prejudicar, pode até levar a planta à morte, tá legal? Então, local com muita luz, mas nada de sol na cara. Se for um telado de sombrite, o sombrite de 60% seria mais ou menos o ideal para ela, com iluminação de sol o dia todo, né? Sol filtrado pegando o dia todo. Aí seria realmente uma boa porcentagem de sombrite. Entre 60% e 70% e não mais que isso, tá bom? Vasos e substrato para essa planta. Agora é importante, gente. Vaso e substrato para essa planta. Essa, como é uma roia de caule fino, então a gente não precisa de vasos grandões e nem é legal usar vasos muito grandes para essa planta. Então, vaso para Roya Shepherd pode variar do tamanho de boca 12 centímetros, 14, 15 centímetros e, se for uma planta muito grande, muito desenvolvida, até uma cuia 20, uma cuia 21, estourando. Mas vasos muito grandes, ela tem problema, tá bom? Então, o 14 e o 15 são ideais para essa planta ter um desenvolvimento muito satisfatório aqui. É legal? Além disso, os vasos têm que ser muito bem furados para uma boa drenagem, gente. Então, isso é muito importante. Você é uma roia de folhas finas, de caule fino, ela não tolera muito encharcamento. Então, o vaso tem que ter uma drenagem excelente, excepcional. Então, ó, muitos furos, ó, vocês podem ver aqui, tem bastante furo. Tem os furos laterais de ventilação embaixo e tem, ó, bastante furo embaixo. Então, vocês vão comprar vaso, o vaso vai vir com aqueles furinhos safados, muito pequenininhos. Então, gente, vocês têm que furar mais o vaso.
E é tão fácil furar um vaso de plástico, então não tenham preguiça. Furem bem o vaso de plástico. Transforma ele numa peneira. A chance de você ter problema com a sua flor de cera vai ser bem menor, tá legal? Substrato para ela. Substrato, por ser uma roia de folha fina, gente, de caule fino, terra, não usem terra nem areia para essa flor de cera. Ela é muito sensível a nematóides. Mas não só isso, ela não tolera substrato pesado, solo, terra pesada, que compacte. Ela não desenvolve, suas raízes são muito finas, são delicadas, então ela precisa de um substrato bem poroso, bem levinho, para uma boa drenagem e uma boa ventilação. Substratos comerciais do tipo Carolina Soil, com casca de arroz carbonizada e perlita, se possível, são excelentes para o desenvolvimento dessa planta, tá? Ela se dá muito bem com o substrato que tenha perlita no meio. Além disso, substratos do tipo floreira, que eles são um pouco mais grossos e são com bastante matéria orgânica também e bem drenado, são excelentes, podendo ou não misturar perlita nele. Mas não usem terra, gente, nem areia. Terra adubada para Roya Shepherd não é bom, não funciona, ainda mais que tem terras aí que é argila pura, é barro puro, é muito pesada para essa flor de cera. Ela não tolera isso. Ela gosta de aquele material levinho, de chão de mata, quase em decomposição, que tem muito material grosseiro ainda, com muita matéria orgânica. É o que elas gostam. E esses substratos comerciais imitam bem essas condições, assim como os de cactos, suculentas e rosa do deserto também podem ser utilizados para ela. Legal? Isso é muito importante, gente. Querem ter uma Roya Shepherd bonita, priorizem vaso adequado e substrato de qualidade, tá bom? Que mais? Além disso, vamos falar agora de regas e adubações da Roya Shepherd. Rega e adubação da Roya Shepherd. Rega. Essa é uma flor de cera que tem que dar uma secada entre uma rega e outra. Uma flor de cera que é interessante deixar secar o substrato entre uma rega e outra. Ou seja, como orquídea aqui, a regra aqui é secou, molhou. Você pode colocar o dedo no substrato, um palito, para ver se ele está seco ou se está úmido. Se tiver úmido, não molhar. Se tiver seco, pode molhar em abundância até a água escorrer pelo fundo do vaso, tá bom? E o tempo que você vai levar para uma rega e outra. Não tem como dizer isso aí, gente. Isso vai depender de cada ambiente, de cada substrato, do tipo de vaso que você usou, do clima, da época do ano. Tudo isso vai interferir. Então você precisa perceber quando é a hora de molhar. Não tem muito o que fazer aqui, tá bom? Não posso dizer que vai ser um dia sim, um dia não, todo dia, uma vez por semana. Não, cada ambiente, cada cultivo vai ser diferente, tá legal? Mas quando chegar a hora de molhar, ou seja, secou, molhou, jogue água em abundância para molhar bem até escorrer embaixo, tá legal? E adubação, gente? A adubação dessa planta. A adubação, a gente pode usar os mesmos adubos que a gente usa em orquídea aqui. Então, podemos usar aqueles adubos solúveis que a gente usa para orquídea, fórmulas que sejam bastante completas, que tenha macro e micronutriente, cálcio é muito importante, é uma planta bem exigente em cálcio também. E dê preferência aquelas fórmulas que tenham um teor de fósforo maior do que de nitrogênio, ou então fórmulas que sejam equilibradas, tipo 20-20-20 ou 10-10-10, tá legal? Além dessas, fórmulas de orquídea que funcionam muito bem, podendo ser aplicado semanal ou quinzenalmente nas plantas, assim como a gente faz em orquídeas, né? Dilui na água, conforme recomendação, e aplica finalzinho do dia. Mas também elas respondem muito bem à adubação com adubos orgânicos. Isso mesmo, gente. Então, ela pode ser adubada com adubos como bocashi, tendo uma resposta excepcional no bocashi. Realmente elas vão muito bem.
ou também torta de mamona com farinha de osso, e ainda podem ser usados juntos também adubos de liberação lenta, como osmocote ou basacote, fórmulas mais equilibradas, tá bom? Também a gente coloca sempre no cantinho do vaso esses adubos orgânicos ou osmocote. A cada 3 meses em média, a gente vai repondo esses adubos. Então a gente pode manter esses adubos orgânicos ou de liberação lenta e junto tá fazendo também aquela adubação com adubo solúvel de orquídea, gente. Fazendo isso, você vai dar uma boa adubação para essas plantas. Pode ser interessante também a gente fazer uma complementação com cálcio e boro nessa planta. Ela responde bem à adubação com cálcio e boro. Então, você pode fazer uma adubação complementar de cálcio e boro uma vez por mês. Qualquer marca de cálcio e boro vai funcionar muito bem, tá legal? Elas respondem muito bem, melhora o desenvolvimento da planta, melhora a tolerância e resistência para pragas e doenças e melhora principalmente a floração, a qualidade das suas florações, tá legal? Bom, aqui no meu caso, eu uso muitos adubos o 20-20-20, eu uso nelas, uso calciboro também e uso bocache com osmocote, gente. Então vocês podem ver aqui, ó, é o restinho, esse aqui já está quase na hora de fazer uma nova aplicação, bocache e osmocote, tá legal? E é isso aí, gente. Bom, agora que eu falei de rega e adubação, local que a gente pode colocar, como a gente pode colocar essas plantas? Aqui ela está de forma pendurada para cultivo como pendente principalmente, gente, que é a forma que eu mais gosto de cultivar. Então elas podem ser cultivadas com os vasos pendurados, que na minha opinião é a melhor forma de cultivar a Roya Shepherd, mas também pode ser com um vaso no chão, com uma estrutura para ela ir se enrolando. Funciona bem também, tá bom? Mas a forma pendurado, ela fica mais bonita, sem sombra de dúvida, para cultivar como uma planta pendente. Essa é uma planta que funciona muito bem o seu cultivo como planta pendente. Tá legal, gente? Aí, passando dessas dicas, agora vamos a pragas e doenças. Pragas e doenças. O que a gente pode se preocupar na Roya Shepherd, gente? Em termos de pragas, principalmente as cochonilhas e os pulgões. Nesses chicotes novos, principalmente no período da primavera, aparecem muito quando eles estão em desenvolvimento, é o pulgão amarelo. Então, o pulgão amarelo, eles podem prejudicar muito, até perder a ponteira da planta, podem até estragar a ponteira, e aí a planta perder aquela frente de crescimento, e aí ter que ramificar tudo de novo, tá? Então, o pulgão amarelo deve ser controlado assim que notado sua presença, gente. Tem várias receitas, óleo de ninho, óleo mineral, detergente neutro, são muito eficientes. Vai estar rolando uma receitinha aí que serve para isso e para outras pragas também, tá legal? Lagartas eventualmente podem aparecer nas flores de cera, mas não é uma praga comum. E as cochonilhas, junto com os pulgões, são assim as pragas mais importantes que atacam a nossa Roya Shepherd e outras flores de cera também, gente. Tá legal? Bom, além disso, doenças. As principais doenças são basicamente o problema com nematóide. Nematóide é que causa as maiores problemáticas de doenças. Então, a gente tem que controlar. E como é que a gente faz o controle do nematóide? É usar substrato de boa procedência, gente. Não usar terra, nem usar areia para o cultivo. Porque são grandes vetores de nematóide. E o nematóide a gente não enxerga, são vermes microscópicos. A gente não enxerga eles a olho nu. Não dá para enxergar, a não ser se você tem um equipamento específico, um microscópio, para poder visualizar esses nematóides, tá bom? Mas o estrago que eles causam são muito grandes. Eles prejudicam, eles vão sugando seiva, vão injetando toxina, vão se alimentando das raízes, a planta não consegue enraizar direito, vai ficando fraca. Alguns nematóides podem causar caroços nas raízes que a gente chama de galhas, e a planta não desenvolve e fica aquela planta travada e você não sabe por que a planta está travada.
Muitas vezes é por conta de nematóide. E aí a planta pode ficar tão fraca que pode vir a apodrecer, tá bom? Esse é um problema sério. Então, quando a gente tem presença de nematóide, normalmente a gente necessita fazer o replante da planta. Cortar aquela raiz fora e fazer um novo enraizamento num vaso novo ou num vaso esterilizado devidamente com um substrato novo de qualidade, tá bom? Muito importante isso. Podemos usar também preventivamente e também curativamente para o nematóide, principalmente para quando a situação não está muito grave, o produto de uso veterinário, que é bem baratinho, que é o Proverme. Ele não tem uma medida específica, né? Mas o sachêzinho, ele vem em sachê, ele rende mais ou menos uns 12 a 15 litros de preparado. Você pode fazer isso e regar suas plantas nele, ou na hora que você vai plantar, você pode misturar o pó diretamente ao substrato também, só para garantir que não vai ter presença de nematóide. Então ele ajuda muito a evitar nematóide nas flores de cera. O produto chama Proverme, tá bom? É um remedinho para aves e para outros animais de criação, tá legal? Bem baratinho, compramos eles sem dificuldades em loja de produtos veterinários ou lojas de ração. Bom, podridões, também pode acontecer algumas podridões que normalmente estão atrelados a encharcamento. Então, se você faz uma boa drenagem, bastante furo de ventilação, usa um bom substrato, dificilmente você vai ter problemas com as podridões na planta, tá bom? E depois disso, gente, para finalizar, vamos falar de replantes e divisões. Como é que a gente faz o replante dela? Bom, replante da Roya Shepherd, normalmente a gente vai fazer ele quando ou a gente nota que a planta está travada e está tendo problema com nematóide, ou quando o substrato já está velho e a planta começa a definhar também. Então, sim, o substrato fica velho, começa a compactar, vira muito humus, e aí ele já fica imprestável para o cultivo delas. E aí também tem que se fazer o replante. Normalmente necessitando cortar a raiz fora e fazendo um novo enraizamento da planta, porque aquela lá já está completamente comprometida. Tá legal, gente? Isso em média vai em torno de, os substratos levam em média 2 anos a 3 anos de duração. É o tempo médio que vai durar o substrato para elas, tá bom? E a época melhor para a gente fazer esse replante é na primavera. Se você está em local quente, como é uma planta que enraiza muito fácil, você pode plantar o ano inteiro, tá legal? Mas locais mais frios, primavera e verão, melhor época para fazer o replante. E divisão, fazer novas mudas. Como é que a gente faz novas mudas dela? Basicamente a gente vai cortar ramos maduros, os ramos que já estejam com essa coloração aqui e com as folhas desenvolvidas, tá bom? O ramo tem que ter no mínimo um nozinho, gente. Aqui, ó, isso aqui é um nó, tá? Aqui não vai dar para ver muito bem, mas ó, isso aqui, ó, é um nozinho. Vocês podem ver aqui. E a gente tem que ter no mínimo um nó para poder ele enraizar. Tem que cortar com um nozinho, com uma folha preferencialmente e uma hastezinha para você poder espetar no substrato para enraizar. Mas quanto mais nós tiver o seu ramo, mais rápido vai ser a recuperação da sua Roya Shepherd. Tá legal, gente? Então, sim, Roya Shepherd, tranquilinha de enraizar, fácil de fazer mudas através das hastes maduras, que já estão bem desenvolvidas, como estas daqui. Tá legal? E basicamente, gente, é isso aqui, as Roya Shepherd. Agora vamos ali na bancada para finalizar o vídeo. Olha aqui mais um pouquinho a floração. Bonita, né? Agora vamos ali na bancada rapidinho. Prontinho, gente. Estou aqui na bancada. E vocês podem ver aqui mudas de Shepherd aqui, ó. Que logo, logo vão estar novamente disponíveis para venda. Então vocês podem ver, ó, várias Shepherds aqui enraizando e outras flores de cera também, tá bom? Então sim, gente, já para o início do ano eu vou ter novamente Roya Shepherd disponível para venda. Vocês viram sobre ela
vira beleza. E isso mesmo, gente. Logo, logo vocês vão poder adquirir suas Royal Shefferd diretamente comigo. Mas eu tenho outras flores de cera disponíveis para venda e estou aceitando reservas de venda. Essa reserva com promoção de 35% de desconto, reservando até o dia 31 de agora, dezembro, gente, para envio em janeiro, até a segunda semana de janeiro, tá beleza? Então, Royal Shefferd ainda que também vai ter muda dela na premiação da rifa que tá rolando aí agora de flores de cera, gente. Então vamos fechar para início do ano, liberar ela e muitas outras mudas, tá legal? E, gente, se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal, ativando o sininho. Meus contatos estão aparecendo aí no vídeo agora e também na descrição do vídeo. E no mais, um forte abraço a todos, compartilhem, se inscrevam, chame os amigos para assistir, gente. Isso é importantíssimo para o canal, tá bom? Forte abraço, agora fui, tchau, tchau!